Sejam bem-vindos, tricolores, ao canal Flume Domina. Eu sou o Wallace e vamos falar sobre a SAF tricolor. Ser SAF ou não ser SAF? Eis a questão. Então, vamos ao vídeo. Mas antes eu vou convidar você a me seguir, a comentar o que você acha. Será que virar uma SAF é muito boa? Será que corre risco da gente vender ainda mais barato ou mesmo dar de presente as nossas promessas do clube? Essas e outras coisas a gente vai falar aqui no vídeo, mas, novamente, me siga aí antes, vai me ajudar bastante. Você vai ficar ligadão nas próximas notícias, estatísticas e análises do Flusão. Então, vamos lá. Vamos aqui fazer uma primeira comparação. O Fluminense recebeu aí a proposta, né, 850 milhões aí ao valor. Se a gente for comparar o Atlético Mineiro, foi investido 600 milhões, né? A compra foi lá em 1º de novembro de 2023 e tal, beleza. Bahia, 700 milhões em 15 anos. Botafogo, 400 milhões, sem período. Cruzeiro, 400 milhões até 2026. Vasco da Gama, 700 milhões até 3 anos. Curitiba, 1 bilhão até 2033. Cuiabá, valores não divulgados, tudo isso de acordo com esse site aqui, né? Então vamos lá. Quando a gente fala de SAF, essa SAF ela pode sanar as dívidas do clube, ajudar financeiramente o clube com contratações, melhorar a estrutura do clube, pode ajudar em contratações e tal. E aí, algumas delas deveria haver uma melhoria imediata, por exemplo, a do Vasco. O Vasco foi comprado quando ainda estava na Série B, e aí, com isso tudo, era esperado que houvesse um crescimento muito rápido, uma melhoria muito rápida do time. Só que aí, por conta dessa própria 777, acabou atrapalhando muito. Então, a gente pode pensar, Wallace, é só não ser a 777 que tá boa? Não. Geralmente, quando a SAF, que a empresa compra o clube, ela pensa muito em lucrar. E aí esse lucro ele pode ser visto mais como venda de ativos ou como crescimento do próprio clube. Então, isso fica um pouco dúbio, né? A gente não pode ter certeza de nada até que a gente, de fato, observe como é a venda e veja o que acontece depois da compra, né, do Fluminense tornar uma SAF. Se a gente for comparar, atualmente, a do Botafogo deu muito certo, né? Em 2023 ele andou muito bem até o final do ano, quando deu aquela pipocada, como todo mundo já sabe, como todo mundo lembra, mas no passado deu muito boa. Eu tenho ali as minhas dúvidas, as minhas ressalvas em relação a como foi o Campeonato Brasileiro, né? Por exemplo, aquele jogo do Fluminense, né, contra o Botafogo, aquele 1-0 que poderia ter sido um jogo completamente diferente se o juiz simplesmente tivesse seguido a regra de expulsões atrás de expulsões. Deveria ter havido 3 expulsões ali, fora um pênalti não dado. Então foram 4 erros grotescos de arbitragem ali no jogo, que era mais ou menos ali na metade do segundo turno, que poderia ter mudado completamente o andar da carruagem ali. Mas beleza, a gente não está falando sobre arbitragem, a gente não está falando sobre essas coisas, a gente está falando sobre SAF. A SAF do Cruzeiro, né, que deu aquela erguida no clube e o clube ainda está sendo erguido, né? Então, a gente está vendo algumas melhorias no Cruzeiro, mas não estão sendo aquelas melhorias enormes, grandiosas, como foi, por exemplo, de 2022 para 2024 a gente já percebeu melhoras. E parece que do Botafogo, esses retornos imediatos eram esperados para 2030, né? Então, acabou chegando antes. A do Curitiba, por exemplo, é muito mais duradoura e é muito mais longa, 2033, ou seja, daqui a 2 anos, daqui até 8 anos a gente tem a possibilidade aí de visualizar o Curitiba num outro momento, no outro patamar. A Tricorp Investimento investiu aí 90%, né, do valor em SAF. Então, a gente tem aí percentuais diferentes, 75% do Atlético Mineiro, 90% do Bahia,
90% do Botafogo, 90% do Cruzeiro, 70% do Vasco. E aí, vamos lá. Essas SAFs, elas têm uns valores específicos, mas elas não representam o valor do clube. Nesse site aqui, coloca o Botafogo atualmente como, entre as SAFs, a segunda com maior valor de mercado. A primeira, o Atlético, com mais do que o dobro da do Botafogo. A do Cruzeiro em terceiro, a do Vasco em quarto, Bahia, Fortaleza, América Mineiro, Curitiba e Cuiabá. Lembrando, o Fortaleza não foi comprado, apesar de não ter sido comprado, e está evoluindo muito o seu futebol, muito sua estrutura, muito tudo. O Fortaleza está crescendo de uma forma muito boa, né? E tomara que continue assim. Estou torcendo muito para o Fortaleza, sem dinheiro externo, né? Só ele mesmo. Então, ele, em relação ao que foi investido, em relação ao que vale hoje, né, uma diferença assim, muito grande. E aqui estão os valores, né, de mercado dos times brasileiros. Então, o Fluminense está aqui em primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo. O Fluminense está como oitavo time com maior valor de mercado, atrás do Atlético Paranaense, o que é estranho, mas o Fluminense tem ali uma dívida muito grande. Essa notícia é de 4 de dezembro de 2024. Então, não dá para ter certeza de como estaria hoje, né, esse ranking aqui. Mas, como você pode observar, o valor de mercado e o valor que a SAF utiliza para comprar são coisas diferentes. Em contrato, a gente observa que quando há compra, também existe ali umas cláusulas. Pô, você está comprando esse valor, mas você também tem que investir tanto em tantos meses. Não vai voltar, né? Então, o Fluminense, ele vale muito mais do que esse valor da proposta de uma SAF. Então, vamos entender aqui muito bem, né, de novo, o que seria, né, como é que esses investimentos eles iriam poder acontecer. Quitação de dívidas, reforço de time e manter o equilíbrio financeiro. Então, a primeira coisa que o Mário Bittencourt ele já mencionou, deixa eu só tirar aqui. Então, a primeira coisa que o Mário Bittencourt já mencionou é que ele quer quitar as dívidas. Então, acredito que parte desse valor seja justamente para quitar as dívidas e o saldo devedor conseguir talvez ser esticado um pouco e ter margem para fazer umas contratações melhores e ainda não precisar ter que enxugar ali, para ter que fazer umas contratações às vezes para poder fazer umas contratações melhores, né, sem ter que ficar enxugando o gelo. Sem ter que ficar vendendo, por exemplo, um Cauã rapidamente para o Shakhtar Donetsk. Então, diminuindo a dívida, não vai dar para quitar toda a dívida com esse valor, né? Mas quitando parte da dívida, utilizando parte dos valores ali para um investimento, talvez na base, isso já vai melhorar bastante, né? Se você já conhece o CT de Xerém, eu convido você a visitar lá. É muito grande, é muito extenso, é muito bacana como é a estrutura. Eu, que morei em Xerém na minha infância, visualizei umas mudanças muito pertinentes. Quando os jogadores, adolescentes, né, crianças, tinham que dar aula de treinamento para aula de campo, eles muitas vezes tinham que atravessar a rua.
E aí o Fluminense ele fez uma obra que é um túnel por baixo da pista, porque tem o campo da direita, o campo da esquerda do Fluminense. Geralmente quando você assiste alguma coisa pela internet, YouTube, você geralmente vê o campo saindo de Xerém do lado direito. E aí quando precisava sair do campo de treinamento do lado esquerdo e ir para o lado direito, saía por cima, né, que são abaixo do nível da rua, saía, subia, atravessava a rua e chegava do outro lado. Agora não, passa por baixo da pista. Duraram alguns dias, semanas talvez, aquela obra, mas hoje facilitou muito para quem é jogador do Fluminense, assim como a comissão técnica. Facilitou muito porque você não precisa se colocar em risco ali. Então, é um exemplo bobo, mas é um exemplo de que a gente pode observar melhorias muito maiores para a base, tornar esses jogadores melhores e muito mais rentáveis também. Tanto a nível de futebol, esses jogadores chegarem para o time e tornarem o Fluminense mais competitivo, quanto aquele jogador que não for ficar no time ser vendido melhor. Né? Então, estruturando melhor Xerém, isso vai ser possível. Estruturando melhor ainda o centro de treinamento, ou mesmo revigorando as Laranjeiras. Por exemplo, quando o Fluminense for jogar um Carioca, o Fluminense conseguir colocar talvez uns 10 mil torcedores ali, já seria ótimo, porque o Fluminense precisa jogar no Maracanã, às vezes joga em Moça Bonita como mandante, ou mesmo em qualquer outro estádio, não consegue colocar aquela quantidade toda de torcedores, e se joga no Maracanã e tem aquele custo. Se estruturar Laranjeiras e melhorar aqui a infraestrutura de Laranjeiras, a quantidade de assentos, entrada para o torcedor, se melhorar tudo isso, pode ser que o Fluminense volte a jogar jogos nesse estádio que é, tipo assim, milenar exagero não, mas é secular já. Berço, inclusive, da seleção brasileira. Então, a SAF do Fluminense, entrando no Fluminense, acredito que só tende a melhorar. Mas eu queria saber a sua dúvida. Para você, SAF é uma boa, ou você acha que a SAF pode tirar muito a independência do Fluminense, que você acha que o Fluminense vai conseguir crescer e segurar as dívidas por si só? Comenta aí.